José Maria Trindade, queria voltar com você, Zé, para te ouvir sobre um outro destaque que a gente trouxe aqui quando falava inicialmente sobre essas relações entre Brasil e Venezuela, que é o convite que o presidente Lula fez a Nicolás Maduro para que ele volte ao Brasil, participe de um evento em Belém, no Pará. E nos diz, Zé? Pois é, olha, Vitor, esta amizade, esta aproximação e como o Maduro está sendo tratado no Brasil tem sim incomodado muita gente, inclusive pessoas ligadas aí ao presidente Lula, né? Dizendo que há um certo exagero, que há um alinhamento desnecessário com a Venezuela, e isso coloca uma pulga atrás da orelha de muita gente. Veja bem, é natural que o Brasil tenha relações com outros países. A Constituição fala, inclusive, no respeito às decisões de outros países, né? A Constituição brasileira fala que o Brasil tem que respeitar as decisões e o funcionamento de outros países. Tá, para por aí. Mas as sucessivas vindas dele aqui ao Brasil têm provocado aí constrangimentos e até a possibilidade dele ser preso no Brasil, pelo menos decretada a prisão dele aqui no Brasil, porque o Brasil faz parte de tratados internacionais com os Estados Unidos e ele pode ser preso aqui. Veja o tamanho da crise internacional e o tamanho da dificuldade que o Brasil ficaria. O que há é o seguinte: esse alinhamento, essa proximidade e essa falação sobre a Venezuela e de uma maneira positiva não combina com o que foi discutido durante a campanha eleitoral. O grande debate desta campanha foi a liberdade defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a democracia defendida por Lula, e os dois falavam a mesma língua, de que é preciso democracia e, para se ter democracia, a liberdade em primeiro lugar. Na Venezuela não há esse tipo de liberdade. É um país fechado, ninguém sabe exatamente nem como está funcionando, né? Como os mercenários atuam, essas forças especiais atuam no exterior, e principalmente esse alinhamento direto entre presidentes. Ou seja, era o momento do Brasil protestar, como fez Jair Bolsonaro, quando Nicolás Maduro tentou fechar a possibilidade de candidaturas, e o Brasil admitiu que o presidente não era mais o Nicolás Maduro. Isso provocou um certo afastamento. E agora o Lula vem no sentido contrário, e o que incomoda não é só a presença dele em solo brasileiro, mas da maneira como o governo brasileiro trata o Maduro. Isso incomoda muito. E diante disso, Pavy, você está sentindo falta de reações mais incisivas, mais enérgicas, especialmente daqueles que apoiaram Lula no período eleitoral justamente pela defesa da democracia, que foi uma das bandeiras de campanha, um dos lemas de campanha de Lula, né? Até em alguns casos um apoio até certo ponto constrangido de alguns personagens, figuras públicas, que diziam que eram duas alternativas ruins, mas que em nome da defesa da democracia apoiariam Lula. Não falta uma reação mais enérgica desses personagens nesse momento, Pavy? Falta uma reação dos outros 10 ministros da Suprema Corte. Eu não estou falando que apoiaram ou não apoiaram, mas em primeiro lugar cabe dizer, os outros 10 ministros, inclusive Cristiano Zanin, que foi indicado pelo próprio Lula, precisam se manifestar com essa falta de respeito da democracia relativa e do orgulho em ser chamado de comunista. Por quê? Porque o Lula, ele criou, no começo do governo, uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da qual acho que sou uma das primeiras vítimas. E Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, se a democracia é relativa para este governo, e se nós estamos falando de um órgão de governo, é a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia relativa. Então isso não passa de um órgão persecutório. Todo aquele que assinou a Carta pela Democracia, todo aquele que falou fizemos uma frente ampla pela democracia, todo aquele, como vários jornais em seus editoriais, e cito aqui o caso do jornal Estado de São Paulo, que fez um editorial bastante incisivo dizendo que a única via democrática, a única alternativa democrática de voto no segundo turno das eleições de 2022 é o voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Todos estes precisam se manifestar. Esse flerte com a falta de humanidade, este flerte com um regime que pega, mata e come como o Carcará do sertão, esse regime que coloca de lado a opositora, aí faz como fez
o Daniel Ortega na Nicarágua, que ganhou uma eleição com os seus opositores fora do país. Esse regime que vem ao Brasil e provoca um soco no peito de uma jornalista, como é o caso da Délis Ortiz, uma jornalista respeitada e, além de tudo, uma mulher. Afinal de contas, o Lula não é só o democrata, ele é o salvador das mulheres do misógino que estava no poder. E o próprio Lula não fez um comentário sobre este soco que veio do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, dos seus seguranças. Não importa se não foi Lula que desferiu o soco, mas Lula é responsável por aquilo que faz o seu Gabinete de Segurança Institucional. Afinal de contas, quando o G. Dias foi pego naquele vídeo que foi vazado, Lula não demorou 24 horas para fazer uma reforma total no GSI. Agora, quanto ao soco de Délis Ortiz, nós não ouvimos uma palavra até agora. Quanto à cassação administrativa da oponente, por 15 anos, nós não ouvimos uma palavra até agora. Quanto aos venezuelanos que vêm para o Brasil, que entram nos estados que são fronteira com a Venezuela e dormem na rua e relatam a crise humanitária, relatam a fome, relatam a miséria, relatam a sistemática máquina de moer direitos humanos, Lula não fala nada. Ora, se Lula continua a fazer elogios e a traçar planos de casamento com a Venezuela, inclusive colocando o suado dinheiro do povo brasileiro, seja através do BNDES, seja arcando com calotes através do Fundo Garantidor de Exportação do Brasil, nós vamos estar comprometidos, nós vamos dar sobrevida a um ditador. Porque, afinal de contas, todas essas obras, todo esse investimento, toda esta tolerância ao calote de um país cujo povo está quase pela metade endividado e não sabe o que fazer. Nós precisamos sim de reação de todos aqueles que estavam na frente ampla pela democracia. Nós precisamos de todos aqueles que disseram: eu sou um democrata. Eu sou um democrata. Eu preciso da sua manifestação. E eu preciso não porque eu sou seu dono, não porque eu seja um juiz. Eu preciso da sua manifestação, meu querido. Você que é autoridade ou não, jornalista ou não, faz parte da imprensa, não é artista, não é anônimo, é conhecido. Todo você que falou, eu fiz parte da Frente Ampla pela Democracia. Eu preciso da sua manifestação, porque, caso contrário, eu vou achar que você fez parte de uma frente ampla de nada. E se você é alguém que faz parte de uma frente ampla de nada e que valoriza o nada, eu vou achar que você é um cidadão de nada. É um mero interessado, um mero interesseiro, um mero ressentido, um mero preconceituoso, que é tudo menos um democrata. Então está na hora de nós exercermos a nossa vergonha e cobrarmos daqueles que nos apontaram, porque eu faço isso no meu dia a dia, daqueles que me apontaram o dedo, falam: você é um fascista, você não votou no Lula, você é um fascista, eu sou um democrata, acabou a grande noite do fascismo no Brasil, a democracia venceu. Agora é hora de eu perguntar a você: cobre porque a democracia está sendo triturada. Ou você fez parte de uma frente ampla pela democracia, ou você fez parte de uma frente ampla para qualquer outra coisa, mas que democracia não é. Ou você é cidadão de bem, ou você é cidadão de nada.